Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao programa Todo Santo Dia. E hoje de um jeito super especial. Gente, vocês vão aprender tanto aqui hoje. Olha, pensa em aprender sobre superação, sobre se motivar, começar algo do zero, sem assim, de verdade, nem saber direito aquele assunto. Você está em outro segmento e daí você vai para algo inusitado que nem as pessoas estão fazendo ainda. Mas imagina só, desafiar a tua coragem, a tua força e daí se tornar o líder do segmento. E eu quero dizer que isso é para você também que vai nos ouvir, porque você vai aprender como fazer isso, a jornada. Sabe aquela jornada do herói? Que o herói vai lá, precisa se superar nos seus medos, desafios. Pois é, a gente hoje vai falar com ele, que é Mauro Zuckerman. É esse sobrenome assim super chique, gente, nem sei se falei certo, mas é por aí mesmo. E ele é hoje o maior, olha, maior plataforma, maior empresa de leilões que tem no Brasil é a dele, que é a Zuc. E ele vai contar sobre tudo, sobre toda a sua trajetória de superação. E eu tô aqui super, hiper curiosa. Se você tiver pelo YouTube, você já manda um monte de coraçãozinho, já escreve. Se tiver na TV, já liga aí pra vizinha, pra mãe, pra todo mundo, pra vir assistir esse programa, porque eu tenho certeza absoluta que se você tiver aí cabisbaixo, ou tiver, eu não sei o que vou fazer, eu queria prosperar e não sei como, você vai aprender com quem sabe fazer isso. Oi, Mauro, querido. Oi, que satisfação estar com você. Você que nem bom. imagina como eu tô feliz. Eu também estou muito feliz. Ainda mais falar um assunto que eu entendo. E gosta? Eu vi que tem um monte de amigos em comum com você, o Geraldo Rufino, o Mohamed, da Tudo Conciliais. cliente nosso. Geraldo, cliente antigo, Mohamed. Você já conhece, você vê, o mundo é pequeno mesmo. O mundo é pequeno. E olha, eu queria começar do início, porque quem está aqui nos assistindo quer saber como que faz. Você, no bastidor que a gente conversou um pouquinho, me falou que você veio do jornalismo, inclusive trabalhou um tempo em grandes emissoras como SBT, Gazeta, e que depois você foi para um mercado que, à época, 1989... 85 eu comecei. 85, gente. Olha, se hoje as pessoas têm medo de se aventurar no leilão, imagina quando você começou. E você começou literalmente do zero. E hoje é a maior empresa de leilão do Brasil. Eu queria saber como foi isso, essa trajetória. E se você pudesse dar 3 chaves que você precisou ter com você, princípios, para conseguir construir essa empresa, que é a maior do Brasil, traz isso. Porque hoje o que eu percebo é que existem princípios que, se a gente fizer na nossa vida, a gente vai ter prosperidade. E eu tenho certeza que existiram coisas que, se você olhar para trás, você diz assim, nossa, isso e isso foi decisivo para eu ter alcançado meu sucesso. É isso aí. Bom, eu comecei, vou começar do início, que eu acho que todo mundo tem curiosidade de saber, né? Como você chegou aí, seu pai deixou uma herança, de que família você veio. Eu vim de uma família que veio da Europa, sobreviventes de guerra, de campo de concentração, de um monte de coisa, uma história longa. E aí eu nasci em São Paulo, na Avenida Paulista, uma família, meu pai trabalhador, família simples, né? Meu pai depois teve uma evolução, mas eu fui indo, mas eu queria trabalhar, ganhar dinheiro e tal. Bom, a minha vida começou, eu trabalhei de office boy numa empresa de seguros, depois em seguida trabalhei num banco e depois eu fui para a televisão, para um programa religioso na TV Gazeta. Da TV Gazeta eu participei de um concurso, ganhei concurso de locutor na TVS, que hoje é o SBT, e fiquei lá por alguns anos. Só que nesse interim eu fui nomeado leiloeiro oficial, que era o sonho da minha vida. Agora fala, mas pô, de onde você achou essa profissão leiloeiro oficial? Eu, quando era jovem, eu dormia na casa de um amigo meu e o pai dele frequentava leilões de arte. E eu olhei aquela figura do leiloeiro, falei, eu quero ser isso. Aí eu tinha uma referência do meu pai, que trabalhou com meu avô com leilões em Buenos Aires. Aí falei, puxa, tem tudo a ver. Eu vou ser leiloeiro, só que para ser leiloeiro precisava ter 25 anos. Eu não tinha. Eu tinha 16, 17 anos. Quando eu tive 25 anos, não tinha vaga para leiloeiro. Não tinha nem concurso. E aí eu tive a sorte
de conhecer uma leiloeira, amiga da minha cunhada, que não trabalhava com isso e me pôs de preposto. Aí ela falou, olha, eu não vou fazer isso, fica para você. Aí eu fui nomeado leiloeiro oficial. Aí eu comecei a fazer leilões de arte no interior para alguém. E tudo foi evoluindo. Aí nesse tempo eu comecei a fazer leilão de máquinas, comecei a fazer leilão de alguns veículos. E aí fui crescendo. Aí entrei em imóveis só em 1990. Né? E aí entramos em leilões judiciais, porque o leilão judicial era feito somente nos fóruns. Nos fóruns, por exemplo, no Fórum Trabalhista era dentro do Fórum Trabalhista. No interior era no átrio do Fórum da cidade do interior. Então, quando a gente conseguia fazer um leilão, era difícil, porque precisava ser nomeado pelo juiz, um advogado no processo. Então, a gente tinha que ir pessoalmente. Então, era muito difícil. Aí o que aconteceu? Quando eu entrei no negócio de imóveis, aconteceu um negócio muito bacana. Eu fazia leilão de arte em tudo que é lugar, eu fazia num spa. Isso é interessante. Quando começou os leilões de imóveis, aí eu fazia num spa lá em Osasco. Era chuva, o spa estava lotado, tinha 12 pessoas, sendo que na plateia tinha 6. E aí eu comecei o leilão em Osasco, tinha um homem de roupão no fundo da sala, o pessoal fica à vontade no spa. Lógico. Aí fiz o leilão e tal, tinha gente, me lembro que naquela noite estava até o dono do Banco Itaú, o Olavo Setúbal, estava lá, era um público pequeno, mas era pequeno, grandioso. Mas era grande. Aí tinha um cara de roupão de óculos lançando, ele comprou uns 5, 6 lotes caros. Eu fiquei, né? Animado. Nossa. Aí comprou, não sei quem é o cara, aí acabou o leilão. Aí ele falou, eu falei, tudo bem, tal, prazer, né? Isso faz ano pra caramba. Aí ele falou assim, não sei se cabe no avião. Eu falei, pode ser que dá, né? Ele falou, não, nosso avião, tal. Eu vi que ele tinha um avião. Legal. Aí ele pegou, falou, eu vou pegar um cartão pra você. Foi no quarto, pegou um cartão, eu pus no bolso, nem olhei o nome dele, pus no meu bolso. Aí voltei naquela chuva, eu vi, era José Andrade Vieira, o dono do Bamerindos. Era o dono. Aí eu falei, nossa, bacana, né? Aí passou uns 4, 5 dias, eu falei, tá aqui meu telefone. Me ligaram de Curitiba, para mim ir lá para Curitiba, para falar com alguém do banco lá do patrimônio. Aí fui lá, e nesse dia, eu fui para Curitiba, peguei o primeiro voo. Eu saí com tanta pressa que eu saí com o sapato preto e um marrom. Aí quando eu olhei no avião, falei, nossa, eu vou chegar no banco. Vou ter que ir assim mesmo. Ninguém me conhece, mas eu falei, bom, agora dane-se, né? Eu nem sei qual era o assunto que ia falar no banco. Cheguei lá no banco, eram 8h40 da manhã, com sapato preto e um marrom, falar com o diretor de patrimônio. Aí era um corredor, tinha um monte de diretor. Aí eu entrei e falei, tá todo mundo me vendo, mas dane-se. Aí ele falou, prazer, Zuckerman. O Zé falou muito bem de você. Que Zé? O Zé Eduardo, eu não sabia. Aí ele olhou pro meu pé e começou a dar risada. Eu falei, aconteceu isso aqui, acordei cedo, não consegui. Ele falou, não, que legal. Aí quebrou até o ambiente. Resumo. Ele falou, o Zé falou que você vende até para fantasma. Você vende tudo, né? Aí eu falei, imagina. Ele falou, olha, o Zé falou para... Você pode fazer o leilão de alguns carros, algumas máquinas do banco. Aí eu falei, eu faço, mesmo se tiver, né? Aí comecei a fazer para o Bamerindos as coisas de São Paulo. Aí ele falou, você vende imóveis também? Nunca tinha vendido assim, de banco, nunca tinha. Falei, claro que eu vendo. A nossa especialidade é essa. Aí, tá vendo, gente? Isso é aí eles falaram, tem uma lista não aqui. Não perde a oportunidade. A lista tinha uns 80 imóveis, sendo que tinha de tudo, porcaria, coisa boa. Sim. Bom, aí eu fiz um leilão, aluguei um buffet em São Paulo, Buffet França. E aí fiz um leilão do Bamerindos, vendi 60% do leilão. Sucesso. Aí marcaram já outro. Aí marcaram outro. Aí eu entrei nesse campo, por quê? Aí que tá, a sorte e tudo. Eu estava no spa aquele dia, fazendo leilãozinho de arte, conheci e já fui indicado pelo dono. Tudo começou aí com banco. Nesse inteirinho, entrou outro banco, e aí eu fui pegando alguns bancos, Banco Real, Banco Unibanco, América do Sul, Banespa na época, tudo. E aí virou uma corrente.
uma corrente. Deu fluxo. E nós começamos a fazer leilão com preço mínimo. Preço mínimo, a pessoa vai participar de um leilão. Fala, mas eu vou participar de um leilão, como é que eu faço? Mas era só presencial. Então, é bem... Você tem que ensinar a pessoa, né? Levantar a mão ou gritar, né? Porque você não vai adivinhar, a pessoa tá assim. E para levantar a mão pesa na hora do leilão, é a vergonha, né? Sim. Então eu falava, aí eu inventei umas plaquinhas, né? Olha. Aí a pessoa só levantava a placa, né? Levantava a placa, ou grita, né? Eu, né? Aí, então tinha que ensinar o público. E o leilão, como era em São Paulo, tinha muito imóvel que era de fora de São Paulo. O pessoal vinha de fora para participar. E aí entrou os bancos grandes, né? Itaú, Bradesco, os bancos grandes aí que tinha. Mas a maior história da minha vida nos imóveis foi na época da liquidação não. Liquidação extrajudicial de bancos, quando quebrou o banco, quebrou o Bamerindos, que eu já estava lá, fiz a continuação, quebrou o Econômico, quebrou o Pontual, quebrou outro grande também, já tinha quebrado o Auxiliar, mas quebrou outros também que eu fiz. Bom, aí comecei a fazer esses leilões que alavancou muito, me alavancou. Aí teve uma lei que os bancos tinham que vender as agências, porque era uma lei lá da Basileia, eles não podiam ter um patrimônio muito grande, o banco tinha que estar mais líquido. E aí eles tinham que desfazer das agências. Falei, meu Deus, agora vamos ver o que vai ser, né? Aí o primeiro banco, que eu fui num banco grande, aí ele falou assim, nós não vamos fazer agora, porque nós somos um banco tradicional, assim, não dá. Quando algum banco começar a fazer grande, a gente vai fazer. Aí eu fui num banco um pouco menor e convenci eles. E aí eu fiz o primeiro leilão de agências. E esse leilão de agências tinha 20 agências. E foi um sucesso. Tinha mais de 600 pessoas. Você teve um case de sucesso. Um case. Né? Aí vendemos. No total, resumindo tudo, para você saber, contando a minha história aí, como eu cheguei lá. Nós vendemos 1.160 agências de banco em todo o Brasil. Uma loucura. As agências foram vendidas de 2000 a 2004. Na época, faz mais de 20 anos, né? E aí foi a grande pancada da minha vida. Né? E a gente se estruturou super bem, entramos na era digital, né? TI, os primeiros leilões eletrônicos fomos nós que fizemos, a participação pela internet. Hoje é 100%. Não tem leilão presencial, só beneficente, né? Quando tem algum leilão para ajudar, aí o leiloeiro vai e faz beneficente. Mas hoje é tudo digital. E o nosso foco mesmo é imóveis. Então existe o leilão extrajudicial. O extrajudicial é os leilões de bancos particulares, empresas. E o judicial, para ser claro, é débitos de condomínio que a pessoa não paga, financiamento que a pessoa para de pagar, falência, execuções, né? São os leilões judiciais. E todo mundo pode participar pelo celular até, computador, faz o cadastro e é muito fácil. Hoje está muito fácil participar de um leilão. Antigamente tinha problema, eu tenho dúvida. Tem que saber o seguinte, você quando compra um leilão, você sabe a origem do bem que está sendo vendido. Então isso é muito importante. Você não perde tempo. E você não perde dinheiro. Por exemplo, no leilão judicial, se tiver algum agravo posterior, o teu dinheiro é depositado em juízo. Então ele é devolvido, corrigido, se der algum agravo. Agora as pessoas falam, puxa, mas eu vou comprar e o imóvel está ocupado. Faz parte. 90% dos imóveis estão ocupados. Mas isso com a carta de arrematação, você notifica e tira a pessoa. O juiz faz a pessoa sair do imóvel. Então não tem dúvida, é muito... Você perguntar para mim, é bom negócio? É bom negócio. Mas você precisa estar calçado com um advogado, tem que ler o edital, tem que fazer uma pesquisa, que você não compra e leva na hora.
O extrajudicial você leva na hora. Mesmo que esteja ocupado, é muito fácil tirar a pessoa de lá. Né? Você não precisa enxotar a pessoa, despejar. A pessoa já é notificada que ela vai sair. Então existe um acordo, mais 15 dias, mais um mês. A pessoa tem que ser maleável, até porque a pessoa às vezes não tem onde morar. Normalmente é o ocupante que está morando no imóvel. Então, mas ele já sabe que vai perder. Sim. Mas dá uma enrolada. Mas é um bom negócio. Olha, eu recebi tanta chave aqui, e você que está aí, olha, eu vou resumir algumas que eu já estou aprendendo aqui muito. Primeiro de tudo que eu observei, você aproveitou a oportunidade, porque talvez muitos dos que estão nos assistindo, na hora que fossem questionados, e aí, você faz de imóvel? A pessoa ia ter aquele medo, ai não, eu não faço, ou ai, eu vou tentar. Você já, com muita segurança, você já fazia leilão, e iria acrescentar um outro segmento. Então você abraçou aquela oportunidade. E mesmo que você disse assim, nossa, será que vai ser difícil? Não, você disse assim, deixa que depois eu corro atrás. Exatamente. Eu não vou perder a oportunidade. Não, foi a oportunidade da minha vida, né? A oportunidade da minha vida foi aquela hora. Eu comecei fazendo leilão, eu tinha a minha mulher e uma pessoa que me ajudava e contratava pessoas para carregar, para demonstrar. Aí cheguei a ter mais de 200 funcionários. Hoje nós temos quase isso. Chega a isso, mas por aí. Mas naquela época, que comecei a vender automóveis, máquinas, tinha pátios, tinha um monte de coisa. E eu era bem novo, né? E não tinha uma referência de quem fazia. Tinha poucos leiloeiros. E os poucos que tinham eram grandes. Tinha 4 ou 5 grandes. Né? E eu sempre falo o seguinte, eu nunca tive concorrente. Aí fala, mas como assim? Concorrente eu nunca tive. Eu tenho pessoas que fazem o que eu faço. Ou, isso não é concorrência, né? Vou concorrer. É que nem um médico concorrer com o outro. Eu sou um prestador de serviço. Verdade. Né? Se a pessoa procura a gente, é sinal que a gente é uma referência. Né? Eu nunca bater na porta dos outros. Você quer fazer leilão? Nós somos procurados para fazer por advogados, por uma série de coisas, por bancos, por instituições, por uma série de coisas. E era muito pouco leiloeiro, e fazia leilões para bancos, essas coisas eram poucos. Eram 4 ou 5. E hoje continua uns 10, mas tem muitos. Mas que realmente trabalham forte, são uns 10, 12 que trabalham muito bem. Os outros trabalham, porque é o seguinte, se aventurar no ramo desse não é fácil, porque você precisa ter equipe, atendimento, você tem que atender as pessoas, tem o pré-venda, pós-venda, e não é assim. Tem uma série de escalas. E muita gente entrou nesse ramo, mas depois para, né? Aí tem muita gente hoje dando assessoria para os leilões, para você comprar. Sim, isso eu tenho visto. Você tem visto isso, estão fazendo muito isso. Forte. Mentoria. Mentoria, exatamente. E hoje o leilão virou uma coqueluche, a bola da vez, transparência, credibilidade, tem tudo. Então a pessoa está sossegada quando compra em leilão. Mas eu queria lembrar para você outra coisa da minha história de vida. Eu tenho 3 filhos, 9 netos. Eu tive a sorte também de meus filhos seguirem o que eu estou fazendo. Isso é verdade. Isso é muito difícil. E eles estão seguindo. Então, eu hoje, eu faço leilão, eu sou leiloeiro oficial, mas eu estou mais no conselho, né? Hoje eles tocam a operação, e é uma maravilha isso. A minha mulher sempre trabalhou comigo, sempre. Desde que eu comecei, minha mulher era professora, ela era professora e começou a trabalhar comigo e foi um sucesso, porque ela é o financeira, eu sou o comercial. Então juntou as coisas. Eu casei, não tinha nada, ela também não tinha nada. 2 famílias pobres. E aí quando foi casar, falou, qual é o regime da... Universal, a gente não tem nada. Não, comunhão. Então, universal. Universal, comunhão de bens. Aí, como eu estava devendo na época aproximadamente 30 mil, sei lá, não sei, dinheiros, passei a dever 15 mil, porque
era dividido. E aí começando uma vida com menos 30 dividido, deu 15 para cada um e assim fomos. Não tinha nada. Quando eu casei realmente não tinha absolutamente nada. A família dela também é uma família simples, a minha também. E realmente, quem conhece a gente, nós começamos não do zero, do menos zero. Ela dava aula, eu casei com 21 anos. E ela tinha 18 anos grávida. Estava grávida. Eu tenho um filho de 45 anos, neto de 20. Então a nossa história, fiz um casamento só, tô 45 anos casado, mais 5 de namoro. Quer dizer que minha vida eu nasci casado, totalmente. É verdade. E ela trabalha comigo, hoje ela administra as coisas e eu ainda faço a parte comercial um pouco e vivo a vida, né? E muita gente me procura quando vai participar de um leilão, vai no nosso site. Eu encaminho eles para comprar. Hoje tem muita gente vendendo também por intermédio de leilão particulares. Não é que as imobiliárias trabalham mal, mas eu acho que a divulgação de uma imobiliária é muito fraca. Você quando quer vender o imóvel, você não tem uma divulgação boa. E no nosso site realmente é uma rede grande. E aí a pessoa pode vender. Então eles estão fazendo muitos leilões particulares. Pessoa que está brava, que não vende imóvel, quer vender o apartamento, quer vender a casa, não consegue. Procurou a gente, pra gente vender. E tá indo, viu? Engraçado. E isso é disruptivo, né? Porque a pessoa está procurando para comprar, ela quer vender também. Porque às vezes você quer comprar alguma coisa e você precisa vender o que você tem. E quando você não vender, você não compra. Aparece um monte de oportunidades, então a pessoa tem que vender um imóvel para comprar outro. E é assim a escala. O que mais vende hoje são imóveis, o que mais vende é imóveis até 300 mil. Você vai falar, mas como assim? É o imóvel mais vendável. Porque daí que a pessoa pagou um imóvel desse, ele vai para um imóvel de 600, 700 mil e aí em diante, né? Ele vai dando upgrade. Ele está dando upgrade, né? Aí ele vai comprando conforme... Mas precisa vender o que ele tem, né? Para capitalizar. E a maioria hoje das pessoas estão comprando no leilão para o uso próprio. Você vê como compensa, porque você vai comprar um imóvel. Você tem um desconto aí de 50, 100 mil, poxa, você dá para comprar geladeira, sofá... Um monte de forma, às vezes, dependendo do leilão, exatamente. Você vai pagando, né? E no judiciário pode-se comprar parcelado, muita gente não sabe. Pode pagar em 30 parcelas, no sinal de 25% e 30 parcelas. E no leilão de banco você pode pagar até 420 vezes. Uma loucura. Qualquer um pode comprar. 420. São quantos anos, hein? Sei, 20, 30 anos. 30 anos, né? Sim. Ou mais. É mais de 30 anos. 30 anos daria 360 vezes, né? Por aí. Olha. Não precisa comprar com dinheiro, comprar a prazo. Comprar a prazo, que nem nos Estados Unidos. E aqui está começando isso. Por mais que os juros é alto, parcela é mais fácil de comprar. É muito difícil pagamento à vista. Só se você tem o dinheiro, já vendeu um imóvel. Mas o mercado imobiliário é gigante e é bom para todo mundo. Ficou muito mais fácil. Mas é muitas chaves que eu tô vendo aí. A primeira que nem eu te falei, que eu achei muito forte, que é abraçar a oportunidade. E uma outra que eu vejo foi a coragem. A coragem ela é muito aliançada com a fé, porque eu preciso ter visão. Eu não posso estar apenas por aquilo que está ao meu redor. Eu tenho que ter uma visão de futuro. E eu percebo que os nãos que você foi recebendo durante a sua vida, você não olhou para eles, você olhou para o sim. Né? Porque você tinha a oportunidade daquele grande banco, aí você teve o não, só que daí você pegou a estratégia de outras agências menores, criou um case de sucesso e daí conseguiu alavancar para aquilo que você queria. Então eu vi muitas chaves, desde visão, quanto coragem, fé, ousadia, criação de oportunidade, agarrar, acreditar. Porque o que eu vejo hoje, Mauro, que as pessoas elas não acreditam de verdade, elas ficam tristes, às vezes assim, nossa, meu marido não acredita em mim, ou meu chefe não acredita em mim. Mas a primeira pessoa que tem que acreditar na gente é a gente. E eu vi que na tua trajetória foi muito isso. E assim, muita coisa, você criou uma responsabilidade muito cedo. O próprio casamento, você ter casado jovem, já cria, já com filho. Com filho. Então assim, você realmente assumiu o tranco, foi homem de verdade, né? Assumiu, mesmo saindo da juventude ali, você... Tive que sair da juventude, trabalhar fim de semana, férias, eu não tive
Nada disso. As primeiras férias que eu tive, eu já estava casado já há uns 12, 15 anos. Assim, férias de passear para fora do Brasil. Era trabalho, porque nos feriados e nas férias eu fazia leilão em hotéis. Fazia leilão de arte dentro dos hotéis, nas cidades do interior. Fim de semana, feriado, férias. Então, era dia e noite, era... E com toda essa visão de negócio que você tem hoje, por você ser esse homem de sucesso, para quem está começando, quais seriam os conselhos que você daria olhando para a tua trajetória? Se alguém chegasse para você hoje, alguém com a tua idade, vamos fazer outra pergunta mais bonita. Se Mauro, agora dos seus 65? 65 anos, tivesse uma conversa com o Mauro dos 21 anos, que não sabia de fato o que ia acontecer, o que Mauro dos 65 falaria agora para o Mauro dos 21? Eu acho que com 21 anos, depende da condição que você está. Eu tinha uma condição 0. Eu tinha que sobreviver primeiro. Você tem que achar primeiro a sua sobrevivência. Você tem que trabalhar. Não adianta já... Eu acho que empreender, eu acho ótimo. Todo mundo gostaria de fazer alguma coisa que gosta. Eu gostava de vender, gostava de palco, gostava de falar. Como eu comecei no microfone, trabalhei até em porta de loja, gritando com o microfone. Eu já sabia o que queria, mas eu não tinha nenhuma base. Agora, a sua pergunta eu vou responder. O que eu faria com 21 anos? Qual o conselho é que o Mauro agora daria? Primeiro, conseguir estudar. Porque você precisa de um estudo. Não ser um grande, cara. Estudo, qualquer faculdade, fazer cursos, aprender. Primeira coisa para ver se adapta com o que você gosta. Se você encaixar o que você gosta, aí é show de bola. Mas trabalhar é o mais importante. Informação, aprender, né? O mais importante das pessoas que eu vejo jovens, eles já querem empreender e já ganhar milhões. Milhões, verdade. Quer ganhar milhões. Na minha época não era assim, né? Tinha paciência, né? Tinha o fruto do espírito. Tinha paciência, e era eu e minha mulher trabalhando, né? Com criança pequena. Mas eu acho que tem que ter perseverança no que faz. Se você for trabalhar em alguma empresa, ser o melhor. Fala, mas ser o melhor em qualquer coisa que você fizer, se for vendedor, balconista, o que for, ser uma pessoa boa. E se esforçar. Eu acho que quando a água sobe na gente, a gente se mexe. Verdade. Enquanto você não precisar, minha avó falava, quem não precisa não vai. Eu não entendi essa frase. Depois que eu fiquei mais velho, entendi. Quem não precisa, quem tem dinheiro, quem tem tudo, não vai. Ah, meu pai tem, minha mãe tem, que eu vou atrás disso aí, né? Eu tenho onde dormir, tenho onde comer, tenho carro. Agora, eu não tinha carro, não tinha nada, pagava aluguel, né? Fui quase despejado uma época. Não foi fácil. E nesse inteirinho que eu fui quase despejado, aconteceu uma coisa na minha vida que eu estava em crescimento. Aí o dono do apartamento falou, ou você compra o apartamento ou você sai, senão eu vou te despejar. Olha. Aí eu recebi uma notificação do advogado, essa aí é muito boa. Eu recebi uma notificação, eu falei, puxa, e agora? Fui falar com o advogado que estava me despejando. Aí fui lá no escritório, falei, estou precisando de um advogado, entra aí e tal. O que você precisa? Eu falei, não, eu estou sendo despejado, eu preciso uma ajuda. Ele falou, deixa eu ver. Mas eu que estou te despejando, como você vem aqui? Aí eu falei, não, mas é que eu não tenho, né? Ele falou, não, um italiano assim, italianão, conheço ele. Nossa. Aí ele falou, hoje você já conhece? Não, o filho, já, o cara, advogado famoso, na época não era tanto, ele era jovem, tinha, sei lá, 5 anos mais que eu, hoje ele tem 70 e pouco. Aí ele falou, você compra ou você sai? Pede pro teu sogro lá que ele tem dinheiro, porque meu sogro é quebrado, não sei o quê. E seu pai? Meu pai, não, mas sei lá, compra um apartamento. Mas como eu vou comprar um apartamento? Mas eu já estava engrenado. Eu falei, olha, vou ver. Aí liguei para ele e falei, eu tenho para dar um sinal. O restante me parcela? Ele falou, para que eu vou falar com o dono? Ele parcela o quê? Em 10, 12 vezes. Eu falei, tá comprado. Uau. Comprei o primeiro apartamento, não dormi durante meses. E comprei aquele apartamentinho que começou a minha vida.
E daí eu saí para outro, mas foi essa pancada que eu tomei, o despejo que me levou para ação. Para ação. Para ação. Mas sabe o que eu percebo em você, Mauro, muito nítido? É olhar sempre para a solução. Sempre. A maioria das pessoas, talvez estivesse no seu lugar, e você que está nos assistindo, pensa como que você agiria nessa situação. Olha para a condição, para a circunstância, olha assim, nossa, eu não tenho o que fazer. Olha para a impossibilidade. Você não, você olhou o que eu posso fazer. E é muito interessante que o perfil, eu já entrevistei muita gente de sucesso, bilionários, enfim, já entrevistei um monte de gente, Carlos Wizard, Janguier, a Clemilda, e é muito nítido em todas as pessoas que têm esse padrão de sucesso que você tem, que chega nesse mindset, são pessoas que têm drive mental diferenciado. Porque o teu drive mental, dá para perceber pela tua comunicação e pela tua trajetória, que sempre foi olhando para a possibilidade. Certo. Você não olhou nunca assim para circunstância. E a maioria das pessoas, que é o mediano, que a gente chama de medíocre, mas não por a pessoa ser medíocre, por estar no mediano, olha sempre por que está acontecendo. Então a pessoa olha para o lado e diz, não, eu tenho dívida. Quero que você tinha. Você despejado. E a pessoa diz assim, não tenho solução. Ou, tipo, ai, nossa, não sei o que vou fazer, fiquei desempregado. E talvez você não, o que eu posso fazer de bico? Qual é a oportunidade que eu vou ver? Qual o gasto que eu vou tirar? E isso é o drive da pessoa que consegue chegar onde você chegou. Eu senti a dor, né, da sobrevivência. Não era nem que eu queria ter, claro, queria ter carro. Depois comprei carro financiado, para pagar era uma loucura. E pegava empréstimo, e pagava cheque especial. Era uma briga, era uma luta. Não tive, dos dois lados, né, ajuda, assim. Eu fico pensando, como eu cheguei, né? Em que momento você percebe, assim, que houve a ruptura? Que você saiu dessa situação e você... Que eu saí do buraco? Que você rompeu, você percebeu que rompeu, o negócio começou a fluir. Você chegou nessa etapa, desculpa, só interromper, chegou a pegar algum empréstimo, por exemplo, vou te dar um exemplo. O Janguier Diniz, ele virou bilionário, mas ele, para chegar nesse lugar, né, nessa situação, ele pegou um financiamento junto com o banco, ele também deu um all-in e colocou ali as universidades dele, a C, enfim, e deu certo. Então ele deu um all-in. Você chegou nesse momento e depois teve a ruptura? Sim. Conta pra gente. Isso aqui é bacana. Eu tinha que fazer um depósito, um calção. E na época, para você ver como era caríssimo, era equivalente aos $30 mil. Muito dinheiro. E eu não tinha para quem pedir. Aí eu fui no clube, eu fazia o jornal à noite no SBT, fazia o jornal da meia-noite, 0 hora. E eu fui às 5 horas da tarde na sauna, triste, né? Eu falei, não vou conseguir, faz mal. Aí eu encontrei um vizinho da minha irmã na sauna. Aí ele falou, você tá triste, né? Eu falei, tô. E você tá na televisão, né? Eu falei, tô. Aí ele falou, puxa, mas você não tá bem. Eu falei, qual o problema que você tem? Eu falei, eu tenho que pagar um calção aí, e eu não tenho, mas tudo bem, não vai dar. Aí ele falou, como assim? E quanto que é? Eu falei, tanto. Ele falou, bastante, né? Aí ele falou, aí tomamos sauna e tal, bater papo, cara legal. Aí eu não tava de carro, eu tava de táxi. Aí ele falou, você vai pra Higienópolis? Você mora lá, né? Eu falei, moro. Ele falou, também moro, dou uma carona. Aí fui conversando com ele, não era meu amigo, era um conhecido, mais velho que eu. Aí ele falou, vamos tomar um café em casa. Eu falei, preciso ir logo, porque eu preciso ir pra TV. Ele falou, vamos subir. Aí eu falei, tá bom. Ele foi no quarto, voltou, trouxe o dinheiro. Nossa, falei, cheio de anjos, Mauro. Não, esse meu amigo até hoje. Esse ele vai assistir e vai saber. Posso até falar o nome dele. O nome dele é Ernesto. E agradeço muito ele. Uau! E aí ele pegou e falou, eu falei, mas eu não vou ter como te pagar isso. Ele falou, você vai me pagar. Você vai ter sucesso. Eu falei, como assim? Não, você vai. Eu falei, mas quanto tempo? Ele falou, quanto tempo você precisar. Meu Deus. E aí eu fui. E eu vou te falar, em 1 ano e meio, eu tinha todo o dinheiro dele já para devolver e tinha mais um pouco. Em 1 ano e meio. E aí,
Quando eu fui procurar ele estava morando em Los Angeles. Ele tinha perdido um filho e estava com problema. Aí eu falei, vou esperar ele. Aí um dia no clube, encontrei ele. Naquele tempo não tinha nem celular, acho. Nem tinha esses negócios. Aí falei, preciso te pagar. Ele falou, eu sabia que você ia me pagar. Fica tranquilo, eu sei que você vai me pagar. Aí paguei ele. E aí, você vê, eu tive uma ajuda naquele momento, realmente. Fora que eu também pegava de um banco, pagava outro, cheque especial, pagava juro, agiota. Eu cheguei num ponto de descontar cheque no Bom Retiro, e com o seu Abrão, um baixinho, aí ele me descontava, né, pra mim virar, né. Aí um dia ele me ligou, falou, precisava falar comigo. Eu falei, mas eu não te devo nada, né, já tinha parado de trocar cheque, já estava em outra situação. Preciso falar com você, vem na minha casa. Pô, ele me atendeu sempre que eu precisei, eu fui lá. Ele falou, olha, deixa eu te falar, Zuckerman, eu sei que você está indo muito bem, mas eu quebrei. Eu falei, como assim? Eu quebrei, eu pegava dinheiro de um, passava para outro e ganhava uma diferença como agiota. Só que ele teve uma escala que... Não pagaram. Não, aí pegava o dinheiro, não pagava, ele quebrou. Aí ele falou, você podia trocar um cheque para mim? Falei, nossa. Agora sou eu. Eu falei, quanto você precisa, seu Abrão? Eu não me lembro o dinheiro, quantos cruzeiro novo, nem sei o que era. Aí eu falei assim, mas quanto o senhor precisa? Ele falou, precisa como se fosse hoje, sei lá, 5 mil reais. Peguei, falei, toma 5 mil. Espera que eu vou te dar um cheque. Eu falei, não, o senhor me paga quanto o senhor tiver. Não, mas por quanto tempo? Eu falei, não sei, né? Aí passou, sei lá, 1 ano, 2 anos, encontrei ele. Falei, e aí, seu Abrão, como é que tá a vida? Ele falou, tá bom. Falei, esquece aquilo que você me deu. Todo o dinheiro que você me deu sorte. Uau. E esse aí fica para você. E ele falou, não, mas fica chato. Eu falei, para mim não vai fazer diferença, para você fez diferença. Então são coisas que aconteceram na minha vida que, se falar que eu dei sorte, pode ser que eu dei sorte também, mas eu fui atrás da minha sorte. Eu tive esses lances de sorte, né? Aí eu vou te contar um negócio fora desse... Eu, como sou cristã, eu vejo Deus em tudo que você está falando. Eu vejo Deus em tudo. De verdade, você está falando, diga assim, meu Deus, assim, você com certeza é alguém muito abençoado, porque a mão do Senhor foi te colocando, é muito nítido, é muito sobrenatural. Aí você chega numa sauna, conversa com alguém, esse alguém te empresta, não é teu parente. Não, e ele é prova vida. Ele é 10 anos mais velho que eu, e é uma prova, até a nossa turma sabe dessa história mesmo, e é uma história real. Aí você chega lá no início da sua carreira, tá num spa, e tá lá o dono do banco, parece negócio de filme. Daí mas eu tenho mais coisa também que aconteceu comigo. Então Deus aí é muito projeto Deus na é sua projeto, vida, viu? Deus é projeto. E você é cristão, então? Eu sou judeu. Olha, eu sou judeu. Então fala do nosso Deus aí, do seu Deus, né? Do nosso Deus. Eu acredito em Deus, eu não sou praticante da religião, mas eu casei com judia, meus filhos são judeus, meus netos são judeus, meus filhos casaram com judeus. Eu não sou um praticante, eu nasci judeu, né? Porque os judeus, eles são bem praticantes, eles oram bastante. Eu nasci, fiz circuncisão, fiz bar mitzvah, casei com judia, mas tudo... Muito leve, muito tranquilo. Não, mas foi tudo leve, eu não... Eu acredito em Deus, eu sou assim. Não, eu vejo a mão dele tá sobre você. Sempre. E qual foi a outra? Você ia contar outra história boa pra gente. Eu tenho uma aqui. Essa é demais. Conta pra gente. Tinha um banco, não vou falar nome de banco, tá? Porque não tem nada a ver. E eu tinha vendido 2 Gols velhos, batidos, e eu fui prestar conta no banco dos 2 Gols que eu vendi, pessoalmente. Aí quando eu chego no banco, era no 18º andar. Aí eu tô lá sentado num sofá, esperando para falar com o gerente. De repente, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, eu tô lá esperando, desde as 4h30, ninguém me atende. Eu falei, fala, não vai me atender. Aí começou um corre-corre, o banco entrou em liquidação extrajudicial. Naquele dia, naquele momento. Olha, e você estava lá? Estava lá. Não sai do banco, ninguém sai, ninguém entra. Tinha uma televisão na sala que eu estava. E aí, já eram 8 horas, pouco, já estava dando os noticiários.
liquidação, entra hoje em liquidação o banco tal. E eu tô no banco, falei, nossa, meu Deus, que rolo. Ninguém sai. Bom, aí chegou uma hora que liberou. Então ia por parte os elevadores, porque o andar inteiro tinha um monte de gente para descer, tudo junto. E aí enchia o elevador, né? Aí eu tava com um crachá virado, né? E todo mundo que tava lá, quem é a sua funcionária, tinha crachá de funcionário, era de visitante. Ok. Aí na hora que eu entrei, eu fui pro fundo do elevador e tinha um cara com uma pasta do meu lado, aquelas pastas escolares antigamente, que usava, achei até engraçado, uma pasta, aquela gorda, fiquei bastante papel. E ele tava com o crachá virado. E ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, 18º andar até o térreo, falou, você trabalha no banco? Falou pra mim. Eu falei, não. O senhor trabalha? Ele falou, não, eu sou do Banco Central. Eu falei, nossa, o senhor vai fazer o quê? Não, eu vou ser um dos liquidantes do banco. Eu falei, nossa, que bom. Vai ter muito... E você? Eu falei, sou leiloeiro. Ih, vai ter muito serviço aqui. Olha. Aí eu desci e fui atrás do cara. Você vai pra onde? Ah, não, eu vou lá, não sei, eu moro no interior, eu moro em São José dos Campos. Eu daqui vou pra rodoviária. Falei, cara, o Banco Central vai rodoviária. Não, mas eu te levo, meu carro tava lá. Não precisa. Eu falei, não, mas eu te levo. Aí eu peguei, pus ele no meu carro, parei num lugar pra gente comer, beber. Eu falei, não, você vai dormir em São Paulo, né? Pus ele num hotelzinho. Não precisa, tal. Não, fica aí, não quero nada em troca. Olha, você aproveita essa porra incrível. Aí ele pegou, no outro dia, ficou lá, não falei mais com ele. Aí passou uns dias, eu liguei lá, atendei um assessor, falei que queria falar com ele. Aí ele falou, fala com o meu assessor. Não me atendeu. Falei, nossa. Aí o assessor falou, não, passa aqui, vamos conversar, como é que não é. Bom, resumo, vendi tudo daquele banco. Foi mesmo. Vendi tudo também. Mas eu estava no elevador, na hora certa, o cara certo, no momento certo. É impressionante. Essa é impressionante. E tem um case na minha vida também, que eu fui esportista uma época da minha vida, fui lutador de judô. Fui tetracampeão paulista, cheguei à faixa preta cedo. E eu queria sempre ter um título, alguma coisa, algum recorde mundial. Essa é boa, né? Essa é boa. Falei, eu vou ter um recorde mundial. E eu consegui em 2010, eu sou o leiloeiro mais rápido do mundo. Estou no Guinness Book. Olha, mas como foi isso? Então, tinha um recorde de um leiloeiro na Finlândia, acho. E aí eu fiz um leilão aqui do Detran, os carros apreendidos. Era 647 carros. Carros e motos e caminhão. Eu vendi em 5 horas e 40 minutos todos. E aí avisaram... E qual é o segredo disso, do sucesso? Não, eu não falo rápido. Não é por falar rápido. Eu vendi e bati o recorde. Aí fui pro Guinness, tá? Tá no Guinness. Quem quiser, só entrar na internet e ver. Leiloeiro mais rápido do mundo. Aí eu consegui o recorde mundial. Já vou morrer com esse negócio. Não, e aí minhas netas levam na escola o livro do Guinness, né? Ó, esse é meu avô. Orgulho. Ele tá no Guinness, né? É um orgulho. A gente vai... A pessoa quando chega... Vou falar, eu cheguei aonde eu queria? Eu creio que sim. Creio que sim. E tem um outro case meu particular, que esse eu posso falar, que eu me emociono. Já que eu tô aqui, eu não sou muito de falar eu. Acho chato a pessoa que fala muito eu, sabe? Acho melhor o ouvinte do que a pessoa falar eu é muito estranho. Eu não gosto. Mas aconteceu o seguinte, há 5 anos e meio atrás, eu tinha um amigo que ele faleceu, chamava Silvio Santos. Ele, querido, todos nós, né? Trabalhei alguns anos com ele, era meu amigo, ia na casa dele, chegou aí na minha. A gente se encontrava uma vez por mês, tomar café e tal, essas coisas. Mas isso desde quando eu entrei lá. Nunca... Aí o Silvio, naquela semana, ele estava muito resfriado e ele falou, não vem em casa, que eu estou muito mal. E aquela semana ia ter o Teleton, 2018, 19. Aí eu falei, puxa, Silvio, acho que esse ano eu vou lá, vou ver lá com você, né? Vontade de ficar lá. Ele falou, pô, tal, claro. Ligando para ele, eu falei, você vai estar lá, Silvio? Ele falou, eu acho que eu vou. Eu falei, não, você acha que você vai ou não vai? Porque eu vou lá assistir. Eu vou ficar de você. Eu quero ficar lá, escondido lá, não precisa aparecer nada. Aí, o que aconteceu?
Eu falei com ele na véspera. Aí ele falou, eu não estou ainda bem. Estou melhorando, mas eu não estou bem. Tenho isso gravado tudo, porque é uma prova muito forte. Sim. Aí eu falei, você precisa de mim, Silvio? Ele falou, sei lá, você acha que eu preciso. Você precisa de mim aonde? Você precisa de mim no palco? Aí ele falou, pode ser. Bom, resumo, no outro dia eu saí de casa, fui dormir fora. Fui lá, ele avisou que eu ia. Olha. E eu fiz 40 minutos do final do Teleton, fiquei lá pegando cheques, tal. Foi minha última aparição em TV. Depois disso, e aí deu um maior rolo, porque as filhas estavam lá, e aí elas não sabiam quem eu era, verdade. que eu sou da outra geração, e aí ficou um ambiente super desagradável, porque fiquei no palco com autorização de quem? Do Silvio. Você já viu alguém, vocês trabalham em televisão, você sabe que ninguém fica no palco de uma emissora por tanto tempo sem autorização, só que a diretora sabia. Né? A diretora, ela me buscou lá na porta, ele falou, vai fulano. Por quê? Porque as estrelas lá, ele não quis pôr nenhuma nessa hora. Porque estavam as filhas e as estrelas não estavam. A Eliana, o Celso, sei lá quem estava lá. Mas aí eu, uma figura totalmente... Desconhecida? Desconhecida dessa época, né? Eu sou conhecido da década de 80, né? 80, vamos ver, conhecido. Sim. Naquela época não era tão divulgado assim. Eu me dediquei mais ao leilão. Então essa foi minha última aparição. E foi uma emoção muito grande para mim. Também foi uma oportunidade de contribuir, de substituir o cara melhor do Brasil. O maior comunicador do Brasil. E o meu ego acabou, porque o que aconteceu comigo? Todo mundo tem ego, todo mundo. Sim, todo mundo natural. É vaidoso. Sim. É vaidoso. Ninguém sai de casa, por exemplo. Para perder. Eu vou errar hoje. Hoje eu vou errar. Hoje eu quero errar. Todo mundo sai para acertar. Agora acontece essas coisinhas na vida. Esse foi um acidente que foi muito legal, um case da minha vida que não vou esquecer mais. Isso tem gravado tudo, essas coisas. Aí dá vontade, voltar para a televisão. Aí começou, não, ele vai voltar para a televisão, vai fazer o programa de prêmio. Não vou. Falei, eu não vou mais. Eu acho que já deu. Chega uma hora que você precisa saber o que já deu, né? Precisa saber a hora de parar, né? É que nem jogo, bolsa. Você não sabe a hora de parar. Eu sempre falo o seguinte, eu não sou contra jogo, contra bolsa. Ao contrário, meu pai era jogador, eu tenho trauma total. Eu tenho trauma. Eu acho que a bolsa e o jogo é um cemitério de vivos. Você vai se enterrar. Como nossa profissão trabalha com a falência, com a pessoa que perde, trabalha com inventários, por exemplo, brigas de família, para dividir bens. Bastante, eu sempre falo para meus amigos, vocês têm que começar, se pode, divide já agora, vai dando. Verdade. Mas e depois? É verdade, você falou. O que vale é o momento, né? Eu acho que é o momento, né? Você vai comer carne, seu filho come e não come. Por que seu filho não tem dinheiro? Todo mundo tem que comer. Você começar a distribuir. Muitos acham que eu tô errado, mas eu acho que eu tô certo. Eu acho que você tem que, se você pode, vai dividindo, né? Porque chega uma hora que vai morrer, vai dar briga. Exatamente. Vai dar, porque eu sei que... E é a última coisa que a gente como pai quer. E todo inventário demora muitos anos. Sim. Tem que ajudar enquanto você fora que vive. daí, enquanto você está vivo, que eu sou tabeliã também. Eu vejo muito isso que você está falando. Meus clientes fazem muitas doações já para ir fazendo a partilha em vida, porque quando a pessoa morre, às vezes a pessoa tem um patrimônio gigantesco, um monte de fazenda, mas não tem o dinheiro, aquela bala na agulha no banco. Aí só de TCMD é 4%. Claro. Às vezes umas propriedades aí de 30 milhões, 33 milhões, e não só uma. Aí pronto, não tem como pagar. Deixa casa de herança de praia, só dá despesa, só carnê. Exatamente. E a pessoa fala, nossa, ganhei uma casa de herança na praia. Você tá danado, meu. Você tá morto, ganha um sítio. Pô, quem quer sítio? Quem quer isso? Né? É tudo coisa que a pessoa não tem como manter a despesa. Né? Eu acho que a despesa que é o maior problema. Verdade. Agora, você dividir um bem, tem advogado na história, tem um monte de gente que tem que diluir esse patrimônio. E eu sou a favor que o patrimônio seja dado em vida com a mão quente. O que quer dizer mão quente? Você está vivo. Quando você dá com a mão fria, você morreu. Né? Verdade. Você está vendo para onde seu patrimônio está indo com seu E são os inventários que acontecem. Difícil o inventário dar certo.
Sim. Sempre vai dar algum problema que um acha que é mais... sentir justiça. Não, porque entra nora, entra genro, entra Verdade. sobrinho, entra neto, entra todo mundo. Entra toda essa história. Mas eu falo, a minha profissão, a gente vê muita coisa que realmente a gente acha que existe, mas existe. Né? Existe. Principalmente na partilha. Te falo, inventar é uma coisa que ninguém vê direito isso. Mas tudo que ficar, tudo que a pessoa, quando ela morre, vai para inventário. Queira ou não queira. Sim. Até um carro. Não, vai tudo para o Monte Morto. Bom, você é tabelião, você exatamente. Sabe. E por isso tem que fazer antes. Quer doar, doa antes, ou faz usufruto, né? Isso. Se tem insegurança, doa com reserva de usufruto. Então, até enquanto você estiver vivo, ninguém vai poder te arrancar. Não é verdade? Sim. Eu acho isso. Maravilhosa. Olha a sua história, eu tô completamente encantada. Primeiro, assim, com a mão de Deus. Segundo, com a sua coragem, com sua ousadia, com sua crença realmente na possibilidade, seu mindset, seu drive mental. E se você pudesse dizer assim pra gente um conselho muito grande que todas as pessoas têm que levar pra vida, qual seria? Conselho muito grande, com a minha idade eu posso falar. É cuidar da saúde, não da doença. Sim. O dinheiro não leva desaforo, nunca. E ter paz. Agora você fala, como que eu vou ter paz? É não procurar piolho. Procurar piolho você não vai ter paz. Se você não está contente com o que você tem, você vai ter problema. E a vida sempre vai ter gente não, que vai querer, não é o seu mal, mas não é a inveja, ela não quer que você tenha, não é a inveja que você tem, ela não quer que você tenha. Então, o conselho que eu dou é ter paz, cuidar da saúde, segue a tua intuição, né? Respeite a opinião de quem gosta de você, realmente. Não sei quantas pessoas gostam da gente, né? Não sei quantas pessoas. Às vezes você fala, ela gosta de mim, mas será que quer meu bem, né? Respeitar a família, se dar bem com os irmãos, isso é um problema que eu vejo muito. Irmão brigar com o irmão. Pai e mãe, às vezes na minha idade já não tem mais, eu não tenho. Mas minha mãe faleceu com 90 e poucos anos, eu sempre perguntava para ela. Por mais que ela dava opinião fora da casinha, eu perguntava, né? E hoje pergunto para minha mulher, pergunto para ela tudo que eu vou fazer, tudo. Até para meus filhos eu pergunto, né? E eles têm que perguntar para mim. Eles têm autonomia, mas têm que perguntar para mim. O conselho é olhar para frente, sempre acreditar em Deus, cuida de você, porque se você não cuidar de você no avião, a pessoa quando dá pane no avião, ela primeiro tem que colocar a máscara nela e depois no outro, não é no teu filho. Porque você, para salvar alguém, você precisa ter oxigênio. Sim. Então, cuida de você, porque se você cuidar de você, você tem condição de cuidar de alguém. É isso. Maravilhoso, com certeza. E você tocou muitos pontos muito importantes, porque às vezes não é que o outro... Tem muita gente que vai querer nosso bem, mas tem muita gente que, assim, não é que a pessoa não quer que a gente cresça, mas que não cresça mais que ela. Então, isso a gente vê muito acontecer. Então, até mesmo para a gente pedir um conselho, tem que saber para quem a gente está pedindo. Exatamente. Um direcionamento. Eu costumo dizer assim, além de ser essas pessoas de confiança que você falou, é muito importante você mentorar-se com aquela pessoa que já passou por aquela trajetória. Então, por exemplo, a gente fazendo hoje essa entrevista, você está dando uma mentoria. Então, quem está do outro lado e quer seguir no leilão ou mesmo começar do zero, romper em alguma fase que está difícil na vida, a partir da tua trajetória vai ter um conselho de quem conseguiu chegar lá, porque às vezes a pessoa pergunta para alguém que não conseguiu chegar e acha impossível chegar. Essa pessoa não vai dar um bom conselho. Não. Porque ela não acredita, mas não é que ela não acredita naquela pessoa que ela está aconselhando, ela não acredita nela, e por não acreditar nela, como que ela vai falar para o outro? Agora você já chegou lá. Então, para você, olhando para trás, mesmo para alguém que está do zero, você vai dizer assim, não, olha, se você se empenhar, se desse tudo, ousar, dar um passo de cada vez, tem condições sim. Claro que tem. E errar
Faz parte. Faz parte do jogo. E alguém, às vezes uma própria pessoa que faz o que você faz, eu sempre falo, que vai te prejudicar. Sim. Não é o que não faz, é o que faz o que você parece com você. E realmente tem vários cases que a pessoa prejudica a outra, assim. Sim. Prejudica. Sim. E eu já passei por isso. Porque a inveja, ela não vem de quem está distante. Por exemplo, dizer que eu quero ser cantora. Eu não vou ter inveja, por exemplo, da Beyoncé. A Beyoncé está muito distante de mim. Você vai ter a inveja da amiga do lado lá, que está cantando junto ali com você. Exatamente. E que você diz, olha, a amiga melhorou na voz, hein? Exatamente. É difícil confiar, né? É difícil. Eu vejo, eu te acompanho no Instagram e eu vejo você falando realmente... tem coisas que eu já vi 5, 6 vezes, porque você quando ouve pela segunda vez, você tem outra interpretação. Na terceira, você fala, nossa, eu assisti já filme 3, 4 vezes o mesmo. Cada vez que eu vi o filme, eu me interpretei, eu fiquei... Sim, você tirou... Eu tirei alguma coisa diferente. Peça diferente. É que nem quando você vai passear, quando você é criança numa cidade, depois você volta mais velho, você vê de outro jeito. Verdade. Né? Você fala, putz, eu morei num apartamento que eu achava grande. Hoje eu acho pequeno. Mas naquela época era grande para mim aquele apartamento, né? Porque a comparação, eu comparo com outra coisa. Então, como que eu vou dizer que essa sala é grande ou pequena? Eu vou estar comparando com outra coisa. Como que eu digo que eu vou tive sucesso ou não? Eu estou comparando com alguém. Sim, então, eu vejo os ricos, que tem um barco, por exemplo, de 50 pés, ele vê um barco de 70 pés, ele acha que o dele é pequeno. Verdade, não é? Ele acha que o dele é pequeno. Ele tem uma Porsche 2005, tem outro que é a Porsche 2020 e fala, pô... Aí. É verdade, a minha já tá... Então, não é isso? A minha tá velha. Esses comparativos, mas a vida é essa, nós temos que tocar. Lidar conosco, né, com os nossos conflitos, caber em nós e ir caminhando, gente, um pouquinho de cada vez. Olha, super legal essa sessão que a gente teve, é bom falar. Falei da minha pessoa, né, tenho muita coisa para falar, mas acho que a gente tem conversa aí para muita coisa. Sim. E eu acho que as pessoas que assistem têm muita curiosidade de saber da vida dos outros. É verdade. Porque senão os programas de fofoca não ia dar tanta audiência. Saber a realidade. Agora, não só contar todo jogo que você ganhou, né? Todo jogo que você ganhou. Eu também tive problemas, tive que segurar muita onda no meio desse caminho. E não é fácil. Você, quando cresce, você está sujeito à pancadaria. A pancada é maior. A pancada é maior. E aí você não interessa quantas... Você tem que aguentar quantas porradas você aguenta, né? As porradas aguenta, porque se não aguentar... Enquanto estiver no ringue, consegue vencer. Se estiver no ringue, ainda tá... Se não for nocauteado... Mas na luta. Nunca desistir. Exato. Nunca desistir, nunca, jamais. Isso é seu lema. É meu lema. Amém. Gente, olha, eu ficaria aqui mais 1 hora conversando com o Mauro, porque você vê, né? Com esse drive mental, não tem como a pessoa não ter o sucesso que ele teve. Então, para você que está aí, procure olhar sempre para o lado bom, para o lado positivo. E não é ser aquele positivo mimimi, de autoajuda apenas, não. É realmente porque dá resultado. Se depois de estudar a neurociência, você vai ver como o nosso cérebro funciona e perceber que realmente você tirar ali daquele limão a limonada é muito melhor do que ficar tentando enxugar gelo ou tentar ver problema onde é problema, e se você ficar catando piolho vai encontrar cada vez mais. Então não, vai para a solução. Se você não me acompanha, depois vai lá no Andresa com Z, Carício Oficial. Me segue no Instagram, no YouTube. Se você estiver aqui no YouTube agora, por exemplo, já dá um monte de coraçãozinho, já compartilha esse vídeo. E se estiver na TV, avisa pro pessoal que realmente foi muito bom. Traz as chaves todas que o Mauro entregou. Depois vai lá, segue, principalmente o Zuc, né, que ele tem, tá grande, 130 e poucos mil, né? Eu vi lá o Instagram de vocês. Tem. O Instagram é Portal Zuc. Portal Zuc. Depois vai lá, segue também. E a gente está muito feliz aqui de ter colaborado com você, com sua vida, trazido essas chaves que eu tenho certeza que nos momentos aí que você mais precisar, você vai lembrar, olha, tem um Deus poderoso, maravilhoso, que vai enviar um anjo na sauna, vai enviar um anjo lá no elevador, vai enviar lá no hotel, e esse anjo vai fazer coisas espetaculares. Mas olha só, escute bem, ele envia, mas quem tem que fazer é você. Você percebeu com o Mauro, ele enviou, mas Mauro em nenhum momento deixou de apertar a mão desse anjo, não é, Mauro? Abracei. Abraçou. É isso. Que bom, querido, gratidão. Obrigado, viu? Andresa.
e sucesso para você. Você já é um sucesso. Te acompanho. Andresa Carícia Oficial. Isso, Andresa Carícia Oficial. Maravilhoso. Obrigada. Adorei ter vindo aqui. Amém, eu também, viu? Tudo de bom para você. Deus abençoe muito. Amém. Amém, obrigada.